TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará inaugura novo posto de atendimento. 2 novos desembargadores tomaram posse no Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Ceará está em reestruturação administrativa. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará inaugurou um novo posto de atendimento aos eleitores em Fortaleza, no Shopping Parangaba. Agora são 8 postos do TRE espalhados na capital. No Shopping Parangaba, o posto disponibiliza serviços como recadastramento biométrico e retirada do título de eleitor. O estudante Tiago não perdeu tempo e veio logo tirar o título e fazer o cadastro biométrico. Para ele, a localização do novo posto facilitou a vinda. Muito bom, porque certas pessoas não têm como se locomover por causa da distância, né? E assim, perto do shopping, onde tem uma grande movimentação, eu acho que fica melhor para a população. O atendimento no Shopping Parangaba segue de segunda a sexta-feira, de 10 às 19 horas, no piso L1 do estabelecimento. Nós estamos felizes com a adesão dos shoppings, né, em que nós estamos sempre bem recepcionados. Antes funcionávamos apenas na Praia de Iracema, na central de atendimento. E hoje nós estamos nos aproximando do eleitor. Em Fortaleza, 23%, cerca de 380 mil eleitores já foram cadastrados com a biometria. O TRE espera atingir 45% na capital e 75% dos eleitores no estado até maio do ano que vem, quando será encerrado o cadastro para as eleições de 2018. Para tirar o título e fazer a coleta dos dados biométricos é necessário RG, comprovante de residência e certificado de quitação com o serviço militar para homens que forem tirar o título pela primeira vez. Aproveito a oportunidade aqui para convidar todos os fortalezenses que se dirijam a esses postos de coleta biométrica, porque estarão cumprindo assim o seu dever cívico. O Tribunal de Justiça do Ceará está em reestruturação administrativa. Entre as mudanças, o aumento de zonas, transferência de varas e redistribuição de juízes. O projeto elaborado pelo Tribunal de Justiça do Ceará visa reestruturar a organização judiciária no estado. As mudanças, que já foram enviadas à Assembleia Legislativa, foi apresentada agora à imprensa cearense. E, de acordo com o presidente do TJ, o objetivo não é reduzir custos, mas dinamizar o atendimento. A principal ideia do projeto é tornar a prestação jurisdicional mais célere. Isso só é possível com as condições atuais que nós temos de orçamento e de estruturas, se a gente aglutinar as forças, deixando como está em cada município do estado do Ceará, com uma estrutura precária, sem a mínima condição de funcionamento, quer física, quer funcional. Nós não teremos essa efetividade. Atualmente, a organização judiciária no estado é a seguinte: todos os 184 municípios possuem fóruns. Existem 149 comarcas implantadas e 35 comarcas vinculadas. Pelas alterações, existiria agora um rezoneamento do território cearense, saindo das atuais 9 para 14 zonas judiciárias, como explica Marcelo Roseno, juiz auxiliar da presidência. Levar a estrutura dessas unidades que são subdemandadas para pontos do estado onde há uma demanda maior, onde há o estrangulamento, onde há a saturação, a impossibilidade do sistema judiciário de dar as respostas adequadas. O que nós estamos propondo em relação a 34 comarcas vinculadas é a mudança no regime de atendimento, ou seja, que elas deixem de ser atendidas mediante deslocamento do juiz a essas unidades e que o acervo processual seja levado para a sede dessas comarcas. E em relação a essas 26 unidades, que são unidades subdemandadas, o que nós propomos é uma transferência das estruturas funcionais para esses pontos de estrangulamento, e essas unidades que hoje têm unidades instaladas e que deixariam de ter, elas passam a ser atendidas por cidades vizinhas. A transferência de unidades judiciárias deve revisar a competência dos magistrados. A comarca vinculada é uma ilusão.
ela dá a falsa impressão da presença do judiciário ali. Na verdade, é um acúmulo de processos. Os processos entram ali, o processo está perto da parte, mas está longe do juiz, que é quem decide. O juiz está na comarca mãe, na comarca sede. Ele se desloca uma vez por semana para a comarca vinculada. Ou seja, o processo está perto da parte, mas está longe de quem decide. Outra mudança é a criação de novas varas especiais em cidades com mais de 100 mil habitantes. Todas as comarcas com mais de 100 mil habitantes, elas devem ter pelo menos uma vara exclusiva para a infância. Essa é uma determinação já de alguns anos do CNJ, nós não havíamos reunido as condições para cumprir essa recomendação. Hoje nós temos só, nas duas maiores comarcas, que são Fortaleza e Caucaia, varas exclusivas para a infância, e o projeto prevê a criação de varas exclusivas para a infância através dessa transferência de unidades subdemandadas, a criação em Sobral, em Juazeiro do Norte e em Maracanaú, e com isso nós dotaríamos todas as comarcas da entrância final de unidades exclusivas com competência para infância e juventude, que nos parece que é uma sinalização importante em termos de política pública de acesso à justiça dotada ou proposta pelo Judiciário, a priorização da infância nessas comarcas maiores. A Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria de Segurança Pública firmaram uma parceria importante. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento do município serão utilizadas para o combate ao crime. O acordo firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública permite que as câmeras de vídeo monitoramento sejam utilizadas para o combate à violência na capital. A central de vídeo monitoramento funciona nesta sala de controle da Autarquia Municipal de Trânsito. Os agentes agora vão ficar de olho em movimentações suspeitas. Para fiscalizar a segurança é mais importante, né? Porque hoje em dia, o jeito que está, acontece muitas coisas, sem câmera ninguém ia saber muito das coisas, né? Tudo é válido, desde que seja para somar, porque aqui nós estamos sem condições nenhuma. Quanto mais câmera melhor, porque ela não vai pegar o ladrão não, mas mais eu amostra, tá entendendo? Toda a estrutura de pontos de observação, filmagem e fiscalização, tanto de radares quanto das câmeras de vigilância, estarão à disposição da segurança pública da cidade. Pontos espalhados pelas principais vias de Fortaleza. São mais de 370 pontos de observação, 41 vias monitoradas nas ruas da capital. É a tecnologia no combate à violência. Exatamente para monitorar quaisquer tipo de ações de delinquentes nas ruas da nossa capital. São mais de 320 câmeras espalhadas pela cidade que certamente reforçarão a segurança pública do nosso estado, né, na nossa capital. A reforma trabalhista está tramitando no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado Federal. Ela vai alterar vários artigos da CLT. E para fazer uma análise desta proposta, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Dr. Fernando Ferrer. Fernando, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Nosso prazer é voltar aqui mais uma vez ao programa Mundo Jurídico, um programa tão bem elaborado por você, por toda a sua equipe, trazendo informação aí, não só aos nossos colegas, né, que são militantes, e como militantes têm informação privilegiada, mas a população mais carente, né, que falta realmente informação. Informação é fundamental, então é importante um programa como esse. Fernando, essa reforma ela é bastante polêmica e tem causado aí uma divisão em vários setores, né? Há quem apoie, mas há quem a critique, né, veementemente. Quais são os principais pontos, né? Quais são as principais mudanças trazidas por esta reforma e por que ela está causando tanta polêmica? Bom, é um tema bastante relevante, realmente, infelizmente, a esquerda medíocre, né, diga-se de passagem, está tratando esse tema de forma assodada, de forma vergonhosa, por um único motivo. Porque os sindicatos, e friso isso e sempre repito, os sindicatos, na sua grande maioria deles, tem um dono do sindicato. E eles arrecadaram, ano passado, 3,5 bilhões de reais de forma impositiva, certo? Esse dinheiro agora vai deixar de ser obrigatório e os sindicatos vão ter que mostrar para os seus filiados o porquê que o filiado vai continuar associado e vai pagar essa contribuição sindical. Então, até falo, importante, por exemplo, o sindicato dos jornalistas aqui de vocês. Parabenizo, achei importantíssimo, nós somos advogados no Rede Telesão aqui, e há 2 semanas o sindicato me enviou uma correspondência solicitando um dia para passar dentro da empresa e para mostrar
aos filiados o porquê devem permanecer e continuar pagando. Então vai deixar de ser obrigatório, são 3,5 bilhões, a maioria desses sindicatos sequer representam a sua categoria, né, abandonam a categoria, passam a ser donos do sindicato, como eu disse, entre aspas, e ficam vivendo uma vida que não é da categoria das pessoas humildes, ficam com apartamento de luxo, carro de luxo, e ainda quando é na véspera das convenções, fica fazendo baderna, como nós tivemos agora semana passada, o Sindicato da Construção Civil aí quebrando estande de obras, fazendo baderna, isso não leva a lugar nenhum. Então nós temos sim, defendo a reforma trabalhista, eu espero que agora, até como disse o presidente do Senado, Eunício Oliveira, até o dia 18 será votado no Senado e será aprovada. Infelizmente tem alguns pontos que deveriam ser revistos, como por exemplo, a questão da mulher grávida trabalhar em qualquer ambiente salubre. Isso é permitido hoje até 20% de ambiente salubre, não deveria ser permitido de forma alguma. Então, Fernando, outro importante ponto desta reforma é que os acordos coletivos passam a ser mais valorizados. Ou seja, o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Como é que o senhor analisa isso? Esse é um dos principais pontos. Temos que realmente fazer uma modernização da CLT. A CLT, quando foi criada, nós vivíamos num mundo industrializado, das indústrias. E hoje nós vemos um mundo de prestações de serviço, terceirização. E é inadmissível que... Eu tenho um exemplo categórico, que inclusive participando de outros debates com juízes do trabalho, pessoas que realmente ficaram até ministros do TST. Tive agora em Recife com 3 presidentes de TRTs e ministro do TST em Recife e coloquei essa questão. Nós temos aqui no estado de Ceará, todo telespectador sabe que as barracas da Praia do Futuro, o faturamento maior das barracas é exatamente nos feriados e principalmente aos domingos. Né? O sindicato laboral com o sindicato patronal elaboraram uma convenção coletiva de trabalho, porque o trabalhador preferencialmente aos domingos tem que ser o descanso, ou pelo menos 2 domingos trabalhando e 1 folgando. E a convenção colocou 3 domingos trabalhando e 1 folgando. O trabalhador nem assim queria, mas foi o que foi convencionado. Infelizmente, o Ministério Público do Trabalho do Estado de Ceará entrou com uma ação anulatória. A Justiça de Primeira Instância do Estado de Ceará manteve a convenção válida. O TRT do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região aqui do Estado manteve a convenção. E, infelizmente, o TST está rigorosamente dentro da legislação, anulou, dizendo que tinha que folgar uma folga a cada 2 domingos trabalhados, quando na verdade é muito melhor um trabalhador trabalhar todos os domingos, folgar na segunda e na terça, que a maioria nem abre, e ter um dinheiro em casa para pagar suas contas, até porque ele do vai que faturar, obrigatoriamente, porque o rigor está lá, da folga aos domingos. Folga aos domingos, o mundo moderno não admite mais esse tipo de coisa. Outro exemplo, a convenção da prestação de serviço 12 por 36. Foi onde foi mal interpretado o ministro, que o ministro, quando assumiu, não estava inteirado ainda do assunto, deu a entender que todo trabalhador iria trabalhar 12 horas. Não é isso, de forma alguma. A jornada será continuada de 8 horas. Só que, dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, as convenções colocam a jornada 12 por 36 e ainda assim o trabalhador acha ótimo. Na hora de arrumar um emprego, fica 12 horas trabalhando, vai ficar 36 em casa ou arranjando outros afazeres. Mas quando sai, que dá aquela dor de barriga, vai e não arranja outro emprego, vai e demanda na justiça. Infelizmente, algumas decisões são que a partir da 8ª hora é hora extra. Então, como é que você faz uma convenção, coloca 12 por 36, é muito, como eu disse, muito mais benéfico ao trabalhador e depois a justiça vem condenar como hora extra. Então, é importante que o convencionado seja, obviamente, garantindo todos os direitos. Não vai ser... como alguns setores da esquerda têm dito, que se o PT não estivesse no poder, se a Dilma não fosse a presidente, eles não estariam dizendo isso. E estariam defendendo essa reforma. Porque quem gera emprego nesse país não é governo. Quem gera emprego nesse país é empresa, empresário. Tem os pequenos empresários que precisam ter uma garantia maior do seu trabalho. Por exemplo, as empresas que trabalham com turismo, o receptivo. Todos nós sabemos que o receptivo no mês de julho e no mês de dezembro e janeiro há uma procura muito maior e as empresas que têm um quadro pequeno precisam ampliar esse quadro. E por que não fazer uma contratação por esse período? Né? O trabalho intermitente nesse período. Por que não contratar e dar oportunidade de emprego nesse período a essas pessoas? Porque na hora que você fizer um contrato, quando chegar a fevereiro ou março, você tiver que diminuir o quadro, você vai ter que ter um gasto excessivo com rescisões do trabalho. Então, nós temos sim que garantir, respeitando todos os direitos da Constituição,
o convencionado em cima do legislado, porque é inadmissível que no mundo moderno nós estejamos ainda precarizando a atividade empresarial. Doutor Fernando, antes mesmo da reforma trabalhista, da discussão da reforma trabalhista, o Congresso aprovou um projeto de lei permitindo a terceirização de atividades fins, não só na iniciativa privada, mas também no setor público. E houve uma grita geral em relação à terceirização. Há quem diga que terceirizar é precarizar as relações de trabalho. Como é que o senhor analisa essa afirmação? Eu gostaria que o senhor comentasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em direito do trabalho, Fernando Ferrer. Do Fernando, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre a terceirização. Há quem diga que terceirizar é precarizar as relações de trabalho. Qual a sua análise? Antes de mais nada, antes da reforma, antes da terceirização, nós precisaríamos ter tido uma reforma sindical. Né? Defendo até que, pela abrangência territorial, tivesse mais de um sindicato para que o filiado optasse aquele sindicato melhor, aquele sindicato mais forte, para ficar afiliado, que tivesse melhor assistência jurídica, psicológica, que fizesse sua convenção dentro dos parâmetros, sem estar aí com baderno na rua, quebrando o patrimônio alheio. Dentro da terceirização, dos pontos que eles falam muito, a questão da precarização, porque, por exemplo, você tem uma empresa e contrata 3 empresas diferentes e cada uma teria uma categoria sindical diferenciada e segundo eles, teria uma precarização, porque teria o sindicato da empresa contratante, teria mais 3 sindicatos, seriam 4 sindicatos. Mas é uma balela, é uma mentira, porque eles próprios, sindicalistas, ficam banalizando e precarizando. Exemplo, nós temos o sindicato da indústria têxtil. Eu estava na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e achei até, não sabia, realmente não tinha conhecimento, há uns 2 meses, pensei que era até brincadeira do nosso colega auditor. E aí o sindicato da empresa têxtil, tecido branco, não é precarizar? Né? Há 12 anos nós advogamos há mais de 15 para empresas de automotivas, e antes era dos sindicatos comerciários, e aí criou-se o Sindigel, e houve uma briga entre eles dois, ao invés de autorizar a empresa a pagar a contribuição a um a outro, entramos na justiça, e a segunda vara do trabalho de Fortaleza falou que competente era o Sindigel. Absurdamente, começo desse ano, criou-se um sindicato aí de derivados de petróleo, de óleo, de automotor. Esse sindicato, ao invés de procurar a empresa, dialogar, procurar ver se havia possibilidade de ter uma representatividade, não, já mandou logo uma carta impondo, cobrando, como se a empresa fosse devedora, de que teriam que pagar a contribuição do sindicato, não mais ao Sindigel e a esse novo sindicato do derivado de óleo. Então, isso é que é precarizar. Né? Agora, infelizmente, não são muitos, são uma parcela pequena, as pessoas entendem, da parte dos empresários, que a terceirização é a redução de custos, a diminuição de salários, de forma alguma. Né? Qual o objetivo da terceirização? Terceirização, como nos Estados Unidos, e como nós tivemos aqui, a questão da cooperativa. Né? A cooperativa tem uma brilhante legislação, era para ser uma atividade realmente que fosse por cooperativa, por exemplo, a Coelce, a Enel hoje, quando foi privatizada, começou no início por cooperativas. Infelizmente, quem foi tomar conta dessas cooperativas desviou o dinheiro, desviou a finalidade da cooperativa, mas a cooperativa era uma questão muito importante para o Brasil e houve o desvirtuamento, que o que poderá ocorrer com a terceirização, porque a finalidade da terceirização não é a redução de custos nem diminuir salários, é agilizar, né, e da questão da produtividade da empresa. Em vez dela conseguir produzir X, ela conseguir produzir 20X em razão da especialização das atividades, e não redução de custos, e não redução de salários. Infelizmente, os setores aí, principalmente da esquerda, ficam colocando como se fosse haver uma precarização e como se os acidentes de trabalho, né,
que ocorreriam muito mais se fosse terceirizado. Se ocorrerem, tem a Justiça do Trabalho aí, tem o Ministério Público do Trabalho para fiscalizar, né? Tem a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego para fiscalizar e coibir esses abusos. Nós não podemos nos basear, infelizmente, a legislação da terceirização já veio tardiamente e já veio cheio de falhas. A verdade é essa. Então, tem um projeto novo no Senado, esse projeto também poderá ser aprovado logo, e aí sim, com a nova legislação e com a doutrina, a jurisprudência, a doutrina, colocar em melhores modos essa legislação tão precária e tardiamente chegou ao Brasil. Uma outra novidade trazida pela reforma trabalhista diz respeito às férias. Daí para frente, as férias poderão ser gozadas pelo empregado de forma dividida, é verdade? Hoje já pode ser gozado em 2 vezes. Né? Outro problema, outra balela, outra mediocridade dessa esquerda medíocre, que não tem o que dizer, vem dizer que vai precarizar. Todos nós preferimos as férias parceladas. Dentro da nova reforma, poderá, invés de ser de 2 vezes, como já é, eles nem dizem que já é parcelada, ele passa para a população, principalmente a população mais carente, menos formada, como se fosse dividir as férias em 3 vezes fosse um grande prejuízo. Pelo contrário, um dos parcelamentos não poderá ser inferior a 14 dias e os outros não poderão ser inferior a 5 dias. E todo mundo sabe que tem as férias dos filhos ali no meio do ano, tem as férias no final do ano, ninguém quer tirar um mês de férias, passar um mês viajando, porque além de ser muito caro, se gastar muito, cansa. Então é muito melhor você ter um período de férias de 14 dias e depois parcelar os outros períodos de férias, nos períodos em que, inclusive, também favorecendo a produção, porque favorecendo a produção você vai favorecer o campo de emprego no mundo moderno. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil e governo nenhum, projeto de proteção ao emprego, governo não dá proteção ao emprego. Quem dá proteção ao emprego são as empresas. E quando eu falo empresa aqui, não são mega empresários, milionários, não é isso não. São pequenos empresários, empresazinha pequena ali no Bom Jardim, no Pirambu, tem uma empresazinha pequena de entrega de material, de gás, e aí precisa das férias parceladas, por que não? Se é melhor para o trabalhador também. Então vamos acabar com essa besteira dessa esquerda medíocre de dizer que é prejudicial ao trabalhador, porque é uma pura enganação. Há mudanças também relacionadas ao banco de horas? Banco de horas vai ser convencionado, certo. Como já é convencionado. O que for convencionado vai ficar superior ao legislado e é de fundamental importância ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. Doutor Fernando, infelizmente o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Nós que agradecemos, tratamos desse assunto, Evert, não é de hoje, não é porque vai ser votado agora no Senado até o dia 18 a reforma, não. Nós tratamos da flexibilização das leis trabalhistas. Há 20 anos eu tenho artigos publicados nesse segmento. Então nós temos que ter seriedade com a coisa pública. Eu vejo nesse governo atual, dentro dessa crise toda que nós estamos passando, uma das coisas mais importantes é o presidente da República, se ele vai ficar, não vai ficar, é outro tema, mas ele não pensar em reeleição, porque nós temos que ter medidas amargas, assim como tivemos na França. O presidente eleito foi o presidente que fez a reforma trabalhista mais amarga da França. Então é importante termos seriedade com a coisa e tratarmos o assunto, tirando a parte política, saber se vai ser bom para ser eleito ou não vai ser eleito e realmente colocar a medida necessária ao nosso povo, à nossa nação. Deixar aqui, pedir o espaço, parabenizar mais uma vez. Obrigado. O nosso contato, nosso celular é 999-810018, o nosso e-mail advogado@fernandoferrer.adv.br. Obrigado. Ivelise Maia. 2 novos desembargadores foram empossados no Tribunal de Justiça do Ceará. Miguel Anderson Costa. Em solenidade no Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará, os juízes Francisco Mauro Liberato e Francisco Carneiro Lima foram empossados como novos desembargadores. Os magistrados destacaram as prioridades. A nossa prioridade é cada vez mais aprimorar a prestação jurisdicional, ou seja, os julgamentos, né? Tornar os julgamentos mais céleres e contribuir aqui para a Corte. A expectativa é continuar trabalhando com afinco, o engrandecimento da instituição, para continuar desenvolvendo um bom trabalho, né, como sempre eu fiz, julgando, né, da melhor maneira possível, para trazer paz social, né,
e fazer com que as pessoas continuem acreditando no judiciário. Os juízes de direito foram eleitos durante sessão da Corte de Justiça. O chefe do Judiciário cearense presidiu a cerimônia de posse. Vai recompor o quadro, não é? Uma aposentadoria e um falecimento. Agora nós estamos trazendo 2 colegas com experiência no primeiro grau. O doutor Carneiro já estava aqui há algum tempo, já tem uma experiência no tribunal. O doutor Mauro está chegando, mas a sua experiência no primeiro grau certamente contribuirá para que a gente tenha uma prestação jurisdicional no segundo grau de forma eficiente. Diversas autoridades acompanharam a posse. Vereadores de Fortaleza estiveram presentes. Aqui na posse mais alguns desembargadores, dentre eles um amigo particular, o Mauro, e sempre acreditando na justiça, que é com ela que a gente tem que se apegar e é com ela que a gente exaure todos os nossos desafios. A gente que conhece o trabalho desses 2 grandes juízes, quando passaram por as varas, que passaram, a responsabilidade que tiveram, o dever e o compromisso em fazer justiça. A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará inaugurou a nova sede do Núcleo de Atendimento ao Preso Provisório e às Vítimas de Violência. Os novos espaços vão qualificar o atendimento às famílias vítimas de violência. Os núcleos foram pensados para cumprir a necessidade de assistência e proteção às vítimas de violência no Estado, como o Núcleo de Atendimento ao Preso Provisório e o Programa de Atenção Integral às Vítimas de Violência da Rede Acolhe. A gente chega no momento mais difícil, de muito sofrimento a essas famílias, mas também é uma possibilidade da gente reduzir a revitimização delas, que elas não sofram mais violência que ela já sofreu, como também identificar uma rede em torno do morto, da vítima, que possa também estar vulnerável a ser vítima também de homicídio. A localização próxima ao Núcleo Central de Atendimento da Defensoria Pública vai agilizar o trabalho dos defensores no atendimento às pessoas que procuram pelo serviço. Além da proximidade, outros fatores contribuem para o bom atendimento. Essa é uma das novas salas do Núcleo de Proteção às Vítimas de Violência da Defensoria Pública do Estado, uma sala reservada que prioriza a privacidade das pessoas atendidas. A Defensoria está preparada para receber qualquer pessoa que precise da assistência pública às vítimas de violência, garantindo assim o direito constitucional à proteção. Nós temos um grupo que trabalha a questão do autor da infração e um outro grupo que trabalha as questões da vítima, ou seja, atendimento psicossocial, atendimento jurídico, na perspectiva de fortalecer cada vez mais essa rede de apoio às pessoas que são vítimas de violência, porque muitas vezes o Estado se preocupa do viés punitivo e esquece de dar uma assistência mais forte para aquelas vítimas. O projeto de lei de número 6.854, de 5 de abril de 2006, que estabelece a auditoria jurídica como mecanismo de controle interno e externo das atividades da advocacia e do judiciário, encontra-se parado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. E para falar sobre a importância deste projeto, nós conversamos agora com o advogado especialista em auditoria, Dr. Ítalo Roner Cabral Salles. Dr. Ítalo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Satisfação é toda minha, Herbert, mais uma vez. A presença nesse programa de suma importância para a advocacia, para o judiciário e para a sociedade cearense e brasileira como um todo. Obrigado. Doutor Ítalo, inicialmente eu gostaria que o senhor definisse qual o conceito de auditoria jurídica, o que significa auditoria jurídica? Herbert, o conceito de auditoria jurídica, ele hoje é caracteristicamente odierno. É uma função moderna, é um novo nicho de trabalho para advogados e bacharéis e pode ser entendido como a oitiva do processo e dos procedimentos. Afinal, o que é auditoria? O que é auditar? Auditar é ouvir. A auditoria jurídica veio nesse conceito de ouvir o processo e os procedimentos, o que acontece no âmbito da advocacia e na atuação do próprio judiciário. E a auditoria jurídica, ela ganha mais força ainda neste momento que estamos vivenciando aí de crise política e econômica, com várias operações, a exemplo da Lava Jato e aqui da Expresso 150 no âmbito do Estado do Ceará, não é verdade? É verdade, Herbert. A atividade jurídica, ela tem
se distanciado consideravelmente do seu mistério fim, da sua atividade fim. Hoje nós temos muitos advogados em atividades muito suspeitas, em lavagem de capitais, em sonegação fiscal, em diversas outras atividades que são objetos de investigação tanto no âmbito nacional da Operação Lava Jato, quanto no âmbito local, na Operação Expresso 150, em que se encontram muitos advogados envoltos nessa situação tão vexaminosa para a advocacia cearense e brasileira como um todo. Por que esse projeto de lei, que estabelece a auditoria jurídica, está parado há tanto tempo, se encontra há tanto tempo no Congresso Nacional? O que é que o senhor acredita? Por que esse projeto ainda não foi aprovado? Everton, na verdade, há uma enorme resistência por parte da OAB Nacional, de muitos advogados e, propriamente dita, da classe política. Certo. Não há um esforço político conjunto entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Câmara dos Deputados para que aprove esse projeto, criando uma nova perspectiva na atuação do Judiciário e da Advocacia Nacional. Qual a análise que o senhor faz da Operação Lava Jato e também da Expresso 150? Isso tem aprofundado cada vez mais a crise econômica. Essa crise política tem aprofundado a crise econômica pela qual o país está mergulhado. O senhor acredita nisso? É verdade. A auditoria jurídica vem para preencher essa lacuna no que diz respeito à atuação da advocacia e da magistratura também. O CNJ tem papel fundamental nesse episódio, mas ele não exerce de forma propriamente dita uma auditoria no judiciário. Ele já vem com a perspectiva elaborada e ele apenas constata em loco o que está acontecendo no judiciário. Precisamos ter auditorias sucessivas e preventivas para que possamos alavancar a atuação do judiciário e da advocacia e, ao mesmo tempo, estancar alguns maus procedimentos que estão sendo desencadeados ao longo do que vem sendo objeto de investigação, tanto da Operação Lava Jato no âmbito nacional, como da Operação Expresso 150 aqui no âmbito local. O senhor falou num ponto importante, é que, uma vez aprovada a auditoria jurídica, ela iria criar um novo nicho de trabalho para profissionais, advogados, ou até mesmo bacharéis em direito, tendo em vista que muita gente busca o curso jurídico para participar de certames, de concursos públicos, ou muito menos para advogar, mas para ver se consegue a aprovação no concurso público e se emprega. Então isso seria mais uma janela que se abriria para o mercado de trabalho para essas pessoas. Exatamente. A advocacia hoje ela conta com, apenas no estado do Ceará, com mais de 25 mil advogados. E novos advogados entram nos quadros da OAB a cada exame de ordem. Claro. E face à onda de desemprego desencadeada nesse país por más gestões dos governos federal, estaduais e municipais, alargando essa crise de dimensões enormes, a advocacia jurídica é um nicho moderno de atuação que pode ser absorvida por novos profissionais do direito e, por que não dizer, até por bacharéis que não estão atuando na área jurídica. Mas eu quero deixar um adendo aqui bem claro de que o auditor jurídico é apenas o advogado inscrito regularmente no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Ótimo. Poderia-se criar um nicho para os bacharéis em direito? Sim, poderia-se criar um nicho, esses bacharéis, futuros advogados ou não, que tenham uma visão multidisciplinar de um todo do sistema jurídico e de áreas afins como a contabilidade, a administração, a economia, possam sim dar sua contribuição no sistema de auditoria jurídica devidamente regulamentado e aprovado pelo Conselho Federal da OAB e pelo Congresso Nacional. O senhor tocou no outro ponto bastante importante, que a auditoria jurídica poderia, de certa forma, acabar auxiliando o judiciário para que ele fosse mais célere na prestação jurisdicional.
E nós estamos vivenciando uma crise sem precedentes na prestação jurisdicional, não só no estado do Ceará, mas no país como um todo. Recentemente tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará de fazer uma reforma estrutural no âmbito do Poder Judiciário. E essa reforma vai acabar impactando, dificultando o acesso à justiça, porque está previsto aí a extinção de várias comarcas do interior do estado. Como é que o senhor avalia esta decisão do TJ? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em auditoria, Dr. Ítalo Rohner. Dr. Ítalo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a má prestação jurisdicional, não só no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo. E diante desse quadro, tivemos recentemente uma decisão do TJ de promover uma reforma estrutural, que culminou com a extinção de comarcas vinculadas no interior do estado. Você acha que isso acaba agravando mais ainda o acesso à justiça? É lastimável a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de reestruturar o seu poder com corte de 34 comarcas no interior do estado. Acredito que se houvesse um sistema de auditoria jurídica interna no tribunal, esse sistema detectaria os níveis de alcance da prestação jurisdicional e os níveis de alavancagem do próprio Poder Judiciário. Ele veria em loco onde ele deveria cortar suas despesas e maximizar a receita do Estado que vai para o Poder Judiciário, a fim de prestar uma prestação jurisdicional mais satisfatória à população cearense e brasileira como um todo. Nós temos crises hoje do Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos ministros passíveis de investigação, ministros do STJ, ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a auditoria jurídica, como mecanismo de controle interno e externo independente, maximizaria a atuação do judiciário, concomitantemente, alavancaria sua atuação e sua prestação jurisdicional a um nível satisfatório de prestação. Hoje, o que nós temos é uma demora exacerbada no trâmite de processos e procedimentos que vai de encontro aos anseios da sociedade, que espera uma atitude mais enérgica e mais célere do Poder Judiciário, face às enormes crises política, jurídica também, por que não dizer, e econômica que o país vem sofrendo. Doutor Ítalo, há quem afirme, inclusive, que essa crise no Poder Judiciário não é só uma crise financeira, que a má prestação jurisdicional não se dá só em decorrência da crise financeira, mas também em decorrência da má gestão. O senhor confirma, acredita nessa afirmação? É verdade, Herbert. A má gestão do tribunal, ela vem sendo detectada ao longo dos anos. São prioridades que vêm sendo invertidas em detrimento da população cearense. O sertanejo, naquela comarca mais distante da capital e até mesmo distante de outros centros regionais, sofre com a má atuação, ou por que não dizer, com a não atuação do Poder Judiciário naquela região. Então, a auditoria jurídica interna e, por que não dizer também, uma auditoria jurídica externa, independente, trabalhando no Tribunal de Justiça, detectando as suas mazelas, as suas necessidades, identificando os pontos sensíveis com relação à prestação jurisdicional e atuação de seus magistrados, pode desencadear, sim, um processo de melhora e alavancagem do Poder Judiciário local e nacional. Doutor Ítalo, vamos falar um pouco agora sobre essa operação, a Expresso 150. O senhor acredita que se nós já
tivéssemos a auditoria jurídica funcionando, muitos dos problemas que ocorreram aí, envolvendo advogados, magistrados, teriam sido evitados? Sem dúvida, Herbert. Os mecanismos utilizados pela auditoria jurídica interna e externa detectam alguns malfeitos por parte de magistrados e por parte de advogados. Vou tocar num ponto muito sensível da auditoria jurídica, que a auditoria jurídica ela não foi pensada, nem ela está querendo ser implementada no Brasil para detectar ilícitos. Certo. Esse não é o mistério, essa não é a finalidade principal da auditoria jurídica. Muito menos, muito antes. Acho que ela evita, né, a prática. Ela evita essa prática maléfica, tanto no judiciário quanto na advocacia. Não é o objetivo principal da auditoria detectar nenhum ilícito por parte da atividade jurisdicional. Mas, se houver, esses ilícitos serão detectados e a missão da auditoria jurídica é corrigi-los, alavancando a gestão, alavancando a maximização de resultados jurisdicionais, a celeridade processual, a boa prestação, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a aplicação de recursos, tudo isso é detectado pela auditoria. E é uma forma de melhorar a gestão jurisdicional. Vou repetir, não é o objetivo da auditoria jurídica detectar o ilícito, punir aquele advogado, aquele magistrado ou aquele gestor público que se encontra em uma situação duvidosa. Mas, se houver indícios de autoria e materialidade, a auditoria jurídica vai detectar para corrigir esses maus serviços. Com certeza. Doutor Ítalo, quais são as expectativas com relação a esse projeto de lei que se encontra parado na CCJ da Câmara de Deputados? A situação política hoje nacional ela é muito sensível. Certo. Não podemos esperar muito da nossa classe política, principalmente na Câmara dos Deputados e, por que não dizer também no Senado, face essa reformulação política que acontece no país e essa insegurança jurídica pela qual nós vivemos hoje. Não sabemos o dia de amanhã, qual será a medida que será tomada amanhã pelo Congresso, ou pelo Senado, ou pelo Presidente da República. Então nós temos que lentamente digerirmos como o país vai se moldando para que no próximo ano, em 2018, teremos eleições gerais. Verdade. E isso pode desconcertar um norte para que possamos pensar na auditoria jurídica e na mudança que queremos para esse país. Com certeza. Doutor Ítalo, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a auditoria jurídica realmente venha a ser estabelecida no país, auxiliando para que o país entre nos trilhos, né, e tome novos rumos, e abre agora espaço para suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação nesse programa de uma audiência qualificada, uma boa audiência no nosso estado, e dizer que é isso que nós esperamos, é que o país volte a trilhar o seu caminho de progresso, de desenvolvimento, de crescimento, de atividades justas, céleres, de uma volta de consciência ética por todos os profissionais. Não falo aqui apenas na pessoa de advogado, na pessoa dos magistrados, dos operadores de direito, mas em todos os profissionais que compõem a sociedade do nosso país. Precisamos hoje, mais do que tudo, de um choque de realidade na ética, principalmente nos homens públicos que fazem a vida desse país. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Ivelise Maia. O concurso para agentes penitenciários reservará 15% das vagas às candidatas mulheres. Todos serão novos 1.000 profissionais selecionados para atuar nas unidades prisionais do Estado. O edital deve ser lançado no próximo dia 17 de julho pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 11 de julho. Defensoria Pública Federal do Espírito Santo, inscrições até 30 de julho.
E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.